Bom, agora vejamos alguns exemplos de conjuntos representados pela equação de segundo grau no plano. Lembrando que a equação é essa daqui, né? Envolve todos esses termos. Então, nós vamos estudar o tipo de conjuntos de pontos do plano, né? Cujas coordenadas x e y satisfazem essas equações. Então, essa primeira parte, que envolve os termos que tem x ao quadrado, x vezes y, y ao quadrado, chamada de parte quadrática. O resto aqui é chamado de parte linear. Primeiro exemplo: se todos os termos da parte quadrática são nulos. Então nós temos só a parte linear, né? Só com a parte linear a equação é de uma reta. Nesse caso com vetor normal 2D e 2E. Ou se quiser um múltiplo desse D e E, né? Coordenadas D e E. Então essas equações de retas não aparecem somente quando a parte quadrática é nula, né? Nós podemos pegar as equações de duas retas e multiplicar, como nesse caso aqui. Essas duas retas paralelas, x mais y igual a 1, x mais y igual a menos 1, você multiplica as equações. Então nós temos essa equação aqui quadrática. Parte quadrática não é nula e é a união de duas retas, né? Então, os pontos cujas coordenadas satisfazem essa equação satisfazem essa daqui. Agora, um produto de números reais é zero se um deles é zero, ou o primeiro ou o segundo, como está aqui. Então a equação representa a união dessas duas retas paralelas, R1 e R2, né? X mais y igual a 1 é R1, x mais y igual a menos 1 é R2. Terceiro exemplo: uma reta só e a equação tem uma parte quadrática não nula. Só é pegar a equação de uma reta e elevar ao quadrado. É simples, né? Então, nós temos aqui x mais y mais 1 igual a 0, você eleva ao quadrado, então você tem x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado mais 2x mais 2y mais 1 igual a 0. Agora, temos o caso de duas retas concorrentes também, é a mesma coisa. Pega a equação das duas retas e multiplica. Então, para essa equação aqui ser igual a 0, como ela é um produto de números reais, ou o primeiro número é 0 ou o segundo. Então aqui, ou x mais y é menos 1, ou x menos y igual a 1. Agora nós temos mais casos simples e seus representantes. Esse caso aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 é 0, vai ser uma elipse, ou mais especificamente o círculo, né? Nesse caso o círculo de centro na origem, raio 1. Ou um ponto, dois quadrados aqui somados são iguais a 0, então é porque cada um deles se anula. Então o x tem que ser 0 e o y 0. Aqui nós temos conjunto vazio, porque x ao quadrado não é negativo, y ao quadrado também, e eles estão sendo somados ao termo 1, que é positivo. Então isso nunca pode dar um número não negativo, como 0, né?
Então o conjunto de soluções é o conjunto vazio. X ao quadrado menos y ao quadrado menos 1 igual a zero, temos a hipérbole. Então, aqui nesse último caso, temos duas retas concorrentes, né? X ao quadrado menos y ao quadrado é zero. A diferença desses dois quadrados é o produto de x mais y e x menos y. Então, eu vou ter a reta x mais y igual a zero ou x menos y igual a zero. Então, vai ser a união dessas duas retas concorrentes. Agora, um caso especial. Seja a equação x vezes y menos 1 igual a zero. É o gráfico da função 1 sobre x, né? Tem um gráfico que parece uma hipérbole, aqui está a figura do gráfico. E é exatamente uma hipérbole, né? É realmente uma hipérbole. Como nós conhecemos essas expressões para x mais y ao quadrado e x menos y ao quadrado, se nós fizermos a diferença, o resultado é 4xy. Então xy é 1/4 do primeiro quadrado menos 1/4 do segundo quadrado. Se nós definirmos as novas coordenadas u e v por essas expressões aqui, não só x mais y e x menos y, mas ambos divididos por raiz de 2, nós temos aqui essa equação: u ao quadrado sobre 2 menos v ao quadrado sobre 2 igual a 1, que é a equação de uma hipérbole, né? Agora vamos analisar a escolha que nós fizemos, né? Escolhendo essas coordenadas desse jeito aqui, sem dividir por aquele fator, teríamos essa equação aqui. Mas ela está deformada com relação ao original, né? Essa nova hipérbole não tem as mesmas dimensões da original. Note que u ao quadrado mais v ao quadrado é 2 vezes essa expressão, que é a distância até a origem, né? Na verdade, qualquer distância passando das coordenadas x, y para u e v, se eu escolho u e v dessa forma, quaisquer distâncias vão estar sendo multiplicadas por raiz de 2. Então eu vou estar deformando, alterando as dimensões aqui da hipérbole. Por exemplo, essa hipérbole aqui tem a ao quadrado igual a 4, então a igual a 2. Então a distância entre os vértices 2a vai ser 4. Nessa hipérbole original aqui, a ao quadrado é 2, então a é raiz de 2. Então a distância entre os vértices é 2 raiz de 2. Então nós temos essa deformação. Por isso que a gente escolhe as coordenadas u e v como sendo x mais y dividido por raiz de 2 e x menos y dividido por raiz de 2. Então nós temos que dividir por esse fator para não alterar as distâncias. Daí que a hipérbole, na nova equação que você encontra, pela mudança de coordenadas, tem a mesma distância entre os vértices, distância focal, mesma excentricidade da hipérbole original, né? Então, essas duas hipérboles têm a mesma distância focal, distância entre os vértices, excentricidade e ângulo entre as assíntotas.